tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu irmão, ou melhor, procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente realmente precisa colocar a nossa esperança no Senhor. A gente precisa colocar mesmo no Senhor, né, toda a nossa esperança. Estou dizendo isso porque a gente tem diante dos nossos olhos, ou estivemos aqui diante dos nossos ouvidos, podemos dizer também, dos nossos sentidos, né, esta palavra que eu uso muito esta expressão, mas é porque é necessária. Ela é exigente, né? É uma palavra que exige de nós uma postura diferente, uma mudança de conduta. E acho que, creio, na verdade, que diante disso, a igreja, diante das exigências que a palavra nos traz, nós temos um salmo que diz assim: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Né? É uma pergunta, né? Aqui o refrão do nosso salmo: meu Deus, se levardes em conta as nossas faltas, quem é que vai realmente se salvar? Se levardes em conta os nossos pecados, quem realmente, Senhor, vai para o reino dos céus, como o Evangelho está aqui nos propondo? Tá, e por que estou dizendo isso? É porque o Evangelho diz assim: se a vossa justiça, olha como é sério, né? Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Padre Lucas estava conversando comigo, enquanto, assim, muito rapidamente, né? Dizendo assim: eu acho que eu já fiz a homilia no começo da missa, né? Porque ele disse assim: não, você faz a reflexão, né, das leituras. E aí ele fez ali uma introdução mais longa do que o habitual, e aí ele virou e disse: eu acho que eu já fiz a homilia. Tá, e a gente falava sobre isso, né? Os fariseus, eles estavam muito preocupados com os rigores da lei. E aí eu lembro aqui de Dom Henrique Soares, que dizia, né, que eles eram tão preocupados em não descumprir a lei, a questão do aparente, a imagem perante o povo, que, por exemplo, eles davam 39 chibatadas, porque a lei dizia que podia dar 40 chibatadas, quando alguém fosse punido. Mas para não correr o risco de dar uma chibatada além daquilo que a lei determinava, o fariseu dava só 39. A justiça farisaica, né, ou dizer assim, judaica, mandava dar 40 menos uma. Porque vai que você errou a conta
e se deu uma chibatada a mais. Então ele estaria descumprindo a lei. Ou seja, a preocupação do fariseu em cumprir a lei era enorme. Então Henrique diz mais, que um judeu tradicional, um fariseu, por exemplo, que fosse alfaiate, ele não, dia de sábado, por exemplo, ele não andava com uma agulha, porque aquilo poderia significar o quê? Trabalho. Naquele dia, por exemplo, ele não fazia nenhum tipo de atividade, inclusive, por exemplo, ligar uma luz, porque isso significaria acender fogo, trabalho. Olha o que estou dizendo. A preocupação do judeu era em seguir nos mínimos detalhes aquilo que determinava a lei. Aquilo que a lei dizia. O fariseu tinha uma preocupação assim enorme em cumprir a lei. Aí quando a gente olha para a gente, assim, a gente como cristão, a gente se preocupa assim em cumprir a lei. Mas aí Padre Lucas faz uma fala interessante, né? Em geral, o fariseu, ao fazer ali aquele exercício ou aquela prática visível da lei perante as pessoas, eles estavam muito mais preocupados com a imagem que eles estavam deixando para as pessoas, e não necessariamente em amar, em servir de coração a Deus. Então eles estavam muito mais preocupados com o aparente do que com uma mudança realmente interior. E aí eu volto para a leitura de sexta-feira passada, de 8 dias atrás, o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que diz assim: cada vez que você deu comida a um dos meus irmãos, cada vez que vestiu nu, cada vez que visitou o enfermo, cada vez que visitou o prisioneiro, foi a mim que o fizestes. E aí a gente pode acabar empreendendo num cumprimento da lei igual aos fariseus. Vocês estão entendendo? Aqui a linha de raciocínio até aqui. A gente pode acabar fazendo igual aos fariseus. Eu tenho que dar comida porque aqui está dizendo que eu tenho que dar. Eu tenho que visitar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. E aí eu me preocupo com algo mais. Eu tenho que ir porque senão eu não vou ser bem visto como uma pessoa caridosa. Eu tenho que, a minha sogra dizia, viu, lá em casa esses dias, ela dizia assim: eu nunca fui numa prisão, eu acho que eu estou devendo isso. Eu nunca fui visitar um preso. Ela ficou preocupada com aquela questão de não ter ido até hoje na vida, nos 82 anos de vida dela, ter ido a uma prisão. Como quem diz assim, está faltando isso. Eu acho que eu não cumpri essa lei. E aí eu dizia, mas a questão não é essa. A questão é interior e não necessariamente exterior. Exterior como um reflexo do interior. Porque eu posso dar comida para alguém e botar na internet, fazer foto e não amar aquele irmão. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? Sim. Eu posso visitar. Minha sogra pode ir lá aqui no centro prisional, mas não tem amor nenhum por aquelas pessoas. Pode até visitar alguém enfermo, quem sabe até ir no hospital, mas não ter dentro de si verdadeiro amor. O que estou querendo dizer com essa: a vossa justiça ser maior do que a justiça dos fariseus? A justiça de Cristo não levou em conta as nossas faltas. A justiça divina não levou em conta os nossos pecados. Deus nos amou, quando ainda estávamos na indignidade, quando não éramos filhos de Deus, ou seja, quando não éramos batizados, nós fomos amados por Deus. Um amor, portanto, como diz a carta aos Coríntios, no capítulo 13, na primeira carta, no capítulo 13, um amor desinteressado.
né? Um amor, portanto, que não busca a sua própria satisfação. Eu vou ajudar o meu irmão que passa fome, como eu dizia hoje aqui na live da misericórdia, porque nele está o Cristo, e porque até o amor com que eu amo é Cristo quem ama, não sou eu. Olha, aqui é profundo demais. E aqui é uma justiça maior do que a justiça dos fariseus. Um irmão que está sendo atendido, nele está o Cristo sendo atendido, seja na visita, seja na comida, seja na roupa que dou. E ao encontro dele está indo Cristo em mim. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, é Cristo quem visita e ao mesmo tempo é Cristo quem é visitado. É Cristo quem ama e é Cristo quem é amado. Portanto, essa exigência do amor, ela é mais profunda do que a livre doação do bem. A doação do bem, veja bem, a doação do bem, ela é importante demais, muito, meus irmãos, minhas irmãs, muito importante, porque sara uma dor em alguém, sara a dor da fome, a visita àquela pessoa sara a dor da solidão. Aquele que estava sentindo só, sem uma palavra, é obra de misericórdia, de repente foi consolado porque você visitou. Aquele que estava sem vestes, como já aconteceu algumas vezes lá em casa, na chuva, os pedintes chegam e dizem: você não tem um calção, uma roupa, porque eu estou todo molhado, né? Aconteceu inclusive de um dia amanhecer, aqui está a Rony, a Melissa, né? Amanhecer ali na porta da academia, encoladinho nas roupas que demos, os lençóis que demos, né? Perto de casa. Ali é muito comum, sim. A gente pode fazer isso, mas a gente pode fazer só para se ver livre, só para ser aparente, e não é o desejo de Deus. Quando a gente age então por amor, a gente não aceita que alguém perto da gente fique na dor da fome, fique na situação de frio, fique na situação do não amparo, do não ser acolhido, do não ser cuidado. Aí a gente entende que é a caridade de Cristo em nós. E nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos superar os fariseus. Nós precisamos que a nossa justiça, entre aspas, né, porque eu digo que nem nossa, é Deus em nós, né, seja maior do que realmente a justiça dos fariseus. Isto é, amar para além do aparente. Pedir a Deus que nos ensine a amar com a caridade divina. Porque se eu for amar do meu jeito, do meu modo, da minha maneira, será imperfeito. Mas se eu amar ao modo de Cristo, onde a medida é Cristo, aí sim o amor será perfeito. Cada ato de caridade é Cristo em nós. Aquele que recebe, que acolhe, é Cristo que está sendo acolhido, que está sendo cuidado, que está sendo tratado. Então, neste tempo de Quaresma, façamos um exercício interior primeiro. Eu lembro que a oração da coleta da sexta-feira, de hoje a 8 dias atrás, né? De sexta-feira atrás, falava exatamente dos símbolos exteriores, né? Ou seja, fazer com que os símbolos exteriores sejam um reflexo do nosso interior, né? Ou seja, aquilo que estamos vendo fora, a penitência, o rosto e tudo mais, seja símbolo de um interior convertido, de um coração mudado, de uma mente mudada, né? De sentimentos verdadeiros, de caridade verdadeira e não meramente aparente. E é isso que devemos pedir a Deus nesses dias. Deus é o mesmo, como diz a primeira leitura, Deus não mudou. Nós é que devemos, né, nos converter, mudar o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.